Chegamos agora à aula de esquema elétrico de placa-mãe. Basicamente, o esquema elétrico é montado em cima do diagrama em bloco das placas de notebook. Quando você pegar um esquema elétrico para ler, em primeiro lugar, quando a gente baixa o esquema elétrico na internet ou recebe o esquema elétrico de alguém, ele vem o diagrama em bloco dizendo como ele é todo subdividido. Tá? E na sua base, ele acompanha o mesmo desenho do diagrama em bloco. Com uma diferença, ele vai lhe dar os endereços do circuito e o endereço do componente que você irá estudar. No caso, eu vou passar para vocês somente como utilizar, tá, o esquema elétrico. Voltando ao que o Ângelo já falou sobre diagrama em bloco, tá, eu vou passar para vocês uma parte do diagrama em bloco do TX1000, que é a parte do diagrama em bloco do áudio. Tá? Ela está pendurada em cima da BGA Norte, tá? Que por sua vez está pendurada na BGA Sul e assim sucessivamente. Bom, como é que nós fazemos para saber quem é o chip de áudio? Isso é muito fácil. Geralmente as fábricas de chips de áudio trabalham com siglas com 2 letras e 2 números. No caso, nós vamos dar um da Audiotech, que é o AC, tá? 97, que é o que acompanha o TX1000, e ele está pendurado aqui embaixo da BGA Norte, tá vendo? Vem aqui, aí tem ele, aqui na BGA Norte, no endereço correspondente à página 22, tá? Então, quando você for pegar para ver a parte de áudio do esquema elétrico do TX1000, você já vai direto na página 22, de acordo com o diagrama em bloco, que trabalha como se fosse um índice, tá, do seu esquema elétrico. Chegando no esquema elétrico do circuito de áudio, o transistor que nós vamos trabalhar, o CI, de acordo com o diagrama em bloco, é o MU2, tá? Esse MU2 é o mesmo circuito que controla o áudio, que é o AC97. O MU2 é a posição dela na placa. Você vai ver que a partir desse momento, nós vamos parar de trabalhar com o nome do componente e vamos trabalhar somente com a função do componente, endereço, tá? E páginas onde o circuito elétrico se encontra. Tá? No MU2 nós vamos perceber que nós temos portas de entrada, portas de saída, alimentação, todas de acordo com seus respectivos endereços. Tá? Para você saber se o circuito está funcionando, você pode usar o osciloscópio para medir as saídas, medir o clock de entrada, medir a entrada de áudio, tá? Tudo por oscilação. Da mesma maneira que você vê lá no Windows Media Player, de acordo com aquele VUR, tá? Não tem aquelas oscilações de onda? Da mesma maneira você vai ver no osciloscópio as ondas de saída de áudio e de entrada de áudio. Tá? Lembrando que aqui nesse circuito nós estamos trabalhando com pré-amplificação. Nós vamos pré-amplificar um sinal de áudio para mandar para o amplificador de áudio. Tá? Aqui na porta 45 do circuito, nós temos o PC Speaker, que é o que manda o sinal sonoro da placa de áudio. Tá? Quando você começa o sistema, que vai dar o bip de entrada, os bips de erro, partem deste ponto. Tá? Aí abaixo dele nós temos o 27 e o 28, que são entradas de áudio. Essas entradas de áudio, elas trabalham da seguinte forma: você coloca o microfone, ou usa diretamente o microfone do notebook, tá? E elas vão ter que receber esse sinal. Como é que você faz para medir se está chegando o sinal? Você coloca o aterramento do osciloscópio no terra mais próximo e coloca exatamente no pino 27, tá? Ou no pino 28. O que você botar de som nessa entrada, ele vai aparecer uma distorção na onda. Passando dessa parte, nós vamos para os sinais de saída pré-amplificados. Tá?
que aqui no esquema elétrico eles vão estar aparecendo como 39 ou 40, que é o Line Out L e o Line Out R, ou seja, linha de saída esquerda e linha de saída direita. Eles vão diretamente para outro circuito que fica na página 21 e 22. Esses dois circuitos, tá, são interdependentes, eles trabalham em paralelo, tá, e eles jogam esse sinal para o circuito do amplificador de áudio. Esse amplificador de áudio é o que vai jogar o som para vocês a nível de speaker do notebook, ou seja, as caixinhas de alto-falantes do notebook. Essas caixinhas têm um sinal que varia de 5 dB a 15 dB de áudio na 21. Você vai ver que o circuito ele é muito simples. Ele tem o AMP, que é o sinal que está vindo do outro circuito, lá da página 22. Tá? Ele vai passar por um resistor, um capacitor, ele vai passar por um pequeno chaveamento de bobinas e vai entrar direto no amplificador. Tá? O amplificador é um chip, tá? É um TP, no caso aqui é um TPA 0312. Tá? O que esse 0312 faz? Ele vai simplesmente gerar o ganho, tá, de som que o circuito precisa. Quando nós não temos um ganho de som que a gente está querendo ouvir na saída do notebook, se o problema é som, tá? O que você vai fazer? Você primeiro vai medir aquele resistor próximo de você. Vindo do circuito da página 20, chegamos no amplificador, tá? Na página 21. Aqui na página 21 você vai ver o circuito entrando no AMPR e no AMPL. Tá? São dois circuitos paralelos que trabalham justamente com a entrada de sinal de áudio. Como é que funciona esse sinal de áudio? Ele vem aqui pelo AMP, passa nesse resistor, sofre uma pequena acréscimo de frequência aqui no terra, tá? Ele vai dar uma dissipação do sinal de ruído, passa por um capacitor, e desse capacitor já entra direto no amplificador, tá? Na porta de entrada do amplificador. Esse amplificador de áudio, que é o TMP0312, ele vai dar um ganho, tá, de 5 dB a 20 dB de áudio, tá, de acordo com a tabela que acompanha na página 21. E vocês vão ver que nós vamos ter lá tanto o áudio L+, áudio R+, áudio L- e áudio R-, tá? Que é o Line Out R, Line Line Out R+, e assim sucessivamente. Bom, esse sinal já vai sair amplificado para os alto-falantes do notebook, já com uma qualidade de som que você já vai estar mais audível, você vai ter um ganho de som. Lógico, não é uma aparelhagem de som, não é uma caixa amplificada, mas você já vai ter ali naqueles speakers do notebook som audível suficiente para você trabalhar, entendeu? Mais próximo dele, tá? Você vai conseguir compreender bem o áudio dele. Bom, quando você está com áudio muito baixo ou sem áudio, você começa checando de preferência com o osciloscópio por aqui, pelas saídas e pelas entradas, tá? No caso aqui, nós vamos começar medindo pelo pino 21, 16, 4 e 9 do TPA 0312, tá? Para ver se eles estão chegando sinais sonoros até ele. Como é que a gente vê isso? A gente vai ouvir o áudio? Não. Você vai colocar o osciloscópio no terra mais próximo, tá? Pode ser qualquer ponto de terra na placa, e você vai pegar a ponta de prova e justamente nesses pontos, tá? Para poder ver se ele apresenta uma oscilação de áudio. Se ele não apresentar, você vai para o lado contrário do chip, aqui para o outro lado, tá? Aí você vai medir o pino 20, tá? E o pino 6. Por que o pino 20 e o pino 6?
que eles são os pinos mais próximos de entrada de áudio, tá? Do pré-amplificador, tá? Que mandou para cá. Lá da página 20, ele fez a oscilação e mandou para cá. Você mede, se estiver chegando com o osciloscópio, se medir, está chegando algum sinal, aí você vai ter que trocar esse TPA 0312. Se não, você vai seguir o circuito, tá? Esses pontos que estão aqui são os endereços, tá? Dos componentes. Você vai medindo eles até ver onde o circuito é interrompido, até onde o áudio para, onde para a ondulação de som, tá? Se você chegar a constatar que o circuito de áudio está dando interrupção de som lá no componente AC 97, você vai ter que substituí-lo, tá? Você pode encontrá-los em alguma outra placa de som, tá? Sendo ou não de notebooks, desde que a referência seja a mesma, tá? Do componente que você vai remover. E assim é que funciona a leitura de esquema elétrico de notebooks. Não só de notebook, como também de qualquer outro equipamento eletrônico, tá? O esquema elétrico ele é muito útil para você trabalhar com o endereço, tá? Do componente e fazer a varredura real na placa. Você não se perde com a esquematização de componente, porque você vai trabalhar em cima do endereçamento exato na placa. Todos esses endereços que vocês estão vendo aqui, desses componentes, são os mesmos endereços que vão estar impressos na placa. Então você não tem como se perder, tá? Tanto cristal quanto resistores, capacitores, você, além de ter o endereço exato de cada componente, você vai ter o valor de cada componente, tá? O que vai variar somente nesses componentes vai ser a tolerância do componente que você vai trocar. Mas você já vai ter a referência exata do componente para substituir. Desta maneira você trabalha em qualquer um dos circuitos, tá? De qualquer equipamento eletrônico, tá? Mas no notebook você não se perde, você também pode consertar qualquer outra placa que você tenha no esquema elétrico, simplesmente seguindo esses pontos, tá? Você vai ter a voltagem, você vai ter a tolerância e você vai ter a frequência de trabalho, todos descritos exatamente da mesma forma que funciona na placa-mãe, tá? Vocês vão ter uma noção mais aprofundada disso, tá? Mais à frente, quando vocês começarem a ver já o osciloscópio e alguns outros equipamentos de teste, como o multímetro, e até mesmo a placa debug e outros circuitos que a gente usa de apoio, tá? Para você se guiar em cima justamente do esquema elétrico.